Bolsonaro e Carluccio devem estar desesperados hoje. O Bolsonaro deve estar correndo atrás do Aristides e o Carluccio do Léo Índio para procurarem consolo, porque um militante bolsonarista foi preso hoje por incitar violência e ataques contra as instituições republicanas. Só que esse caso não pode ser visto isolado, porque hoje também nos Estados Unidos, o Steve Bannon, um aliado de Bolsonaro, foi preso por incitar ataques antidemocráticos e praticamente a culpa do Donald Trump foi decretada também. O Trump vai ser o próximo preso. A casa de Bolsonaro está caindo aqui em todos os lugares. Você concorda comigo? Você acha que o Bolsonaro vai ser preso assim que ele deixar a presidência da República? E o que você achou dessa prisão, dessa estratégia do STF? Deixe seu comentário, deixe também o seu like. Vocês estiveram fracos no like também. Melhoraram no comentário, mas deixaram fracos no like. E também se inscrevam no canal. E aqui, pessoal, eu tenho feito uma cobertura muito exaustiva de todas essas estratégias, ou dessas ações, melhor dizendo, do STF. Como se nós estivéssemos aqui fazendo uma cobertura histórica de todos esses movimentos, esses pequenos movimentos que o tribunal tem feito para cercar o Bolsonaro. E isso é muito importante. A estratégia do STF para prender o Bolsonaro a partir de 2023, para mim, está muito bem desenhada. O STF ele está cercando todas as pessoas, ou melhor dizendo, todas as atitudes que Bolsonaro faz que são replicadas pelos apoiadores dele, criando pequenas jurisprudências. Então perceba que o STF aos poucos foi condenando e foi prendendo aliados do Bolsonaro que orbitam o presidente de alguma forma e replicam o seu comportamento. Só que essas pessoas elas não possuem nem foro, nem apoio e muito menos poder como o Bolsonaro. Mas todos eles acabaram sendo presos porque possuem fragilidades jurídicas. E isso abre um espaço muito grande no futuro para a prisão do Bolsonaro. Porque no futuro, o Bolsonaro não vai poder falar que ele está sendo perseguido pelo STF como ele está dizendo que vai, como ele já começou a narrativa que ele é um perseguido. Porque o STF está mandando recados. Porque os aliados do Bolsonaro, pessoal, eles replicam o comportamento do presidente. Porque ele que dita o comportamento e os rumos que o exército bolsonarista dele precisa seguir. Como aconteceu com a prisão de hoje. O manifestante que foi preso hoje, ele promove a violência contra as instituições. Ele falou de caçar políticos. Não caçar com dois S. Caçar com cedilha. Com C com cedilha. Ele estava falando de invadir o STF. E o Bolsonaro faz esse tipo de discurso. Porque recentemente, na Marcha para Jesus e também num discurso para cadetes, o Bolsonaro fala de luta do bem contra o mal. Nós precisamos fazer a luta do bem contra o mal. E o que o manifestante que foi preso hoje falava? Ameaças ao Lula, ameaças à esquerda, ameaças à figura da República, ataques ao STF incitado por Bolsonaro. Então esse manifestante replicou ou replica o comportamento de Bolsonaro. E ele foi preso por conta disso, por incitar ataques às instituições. E o Bolsonaro, de certo modo, faz isso. E a propagação de notícias falsas? Oswaldo Eustáquio, Gengivão, Sarah Winter e vários outros que foram presos também. A ponto do ano passado o Bolsonaro ficar com medo que o Carluccio pudesse ser preso. Porque quando o Roberto Jefferson foi preso, o Alexandre de Moraes prendeu o Bob Jeff olhando pro Carluccio. A gente sabe disso. Então perceba que todos os comportamentos do Bolsonaro que vão levá-lo pra cadeia já acabaram condenando aliados de Bolsonaro. O cerco está fechando, não tem como ele escapar da prisão, pessoal. E você concorda que não tem como? Você entendeu essa estratégia do STF? Se você entendeu, deixe nos comentários. E também, claro, se inscreva no canal. Então é muito importante nós observarmos todo esse movimento que é feito pelo STF. Porque as pessoas falam, Bolsonaro não vai ser preso. Ah, não tem como Bolsonaro ser preso. Só que as pessoas elas acreditam que a mudança, que uma prisão é feita assim da noite pro dia. Não é. Ainda mais de uma figura tão forte e tão importante como é o Bolsonaro. Ah, mas o Bolsonaro é um Zé Mané, mas o Bolsonaro é um Boçal, mas o Bolsonaro ele é o Bozo, mas ele tem 30% de aprovação. Não é assim que as coisas acontecem. Existe todo um processo, ainda mais com alguém que já está preparando um total tumulto quando os julgamentos avançarem. E se nós percebemos isso, apesar de uma parcela da imprensa não ter percebido, vocês acham mesmo que os tribunais, que o STF, que o TSE não possuem pessoas que estão pensando dessa forma? Eu fiz um vídeo nessa semana, vou deixar o link também aqui no card para que você acompanhe, que saiu uma reportagem na CNN Brasil dizendo que ministros do TSE falam que o Bolsonaro ele quer forçar uma cassação, e essa parte aí eu acho pouco provável que seja isso mesmo, mas não é, mas ele quer forçar isso para causar um tumulto e falar que ele é um perseguido. Então perceba que as instituições já perceberam qual é a do Bolsonaro. É do discurso do perseguido. E eles já devem ter percebido isso há muito tempo. Então a estratégia
que o cerco começa a ser fechado nas atitudes criminosas do Bolsonaro. E a própria campanha do Bolsonaro, pessoal, se surpreendeu quando fizeram um levantamento e enviaram para o TSE. O Bolsonaro tem mais de 100 crimes, ou melhor, 100 processos. Alguns mais bobocas, outros não. E tem um processo contra o Bolsonaro e esse é extremamente espinhoso, que é o vazamento das informações sigilosas do TSE que o Bolsonaro promoveu em live em 2021. A Polícia Federal já chamou o Bolsonaro de criminoso. Já falou que foi uma atitude criminosa, vou deixar o link aqui no card. E esse vazamento vai colocar o Bolsonaro na cadeia. Mas possivelmente a estratégia vai ser prender primeiro aquele que vazou a informação e depois o Bolsonaro. Porque essa é a estratégia que está sendo construída. Bolsonaro começa a ser cercado, Bolsonaro começa a ficar isolado, como nós vimos que aconteceu com o Fernando Francischini. O Fernando Francischini foi cassado. Ele fez a mesma coisa que o Bolsonaro fez. A mesmíssima coisa. Mas com o Bolsonaro não aconteceu nada. Ainda. Mas com o Fernando Francischini sim. Ele foi usado como boi de piranha porque ele promoveu notícias mentirosas sobre o pleito 2018, 2014. E ele foi cassado. Bolsonaro também deveria ser cassado? Também. Mas ele não vai porque ele tem poder. O Fernando Francischini, que é um pé de chinelo, vai permanecer. Mas quando o Bolsonaro foi cassado, ele foi julgado, condenado. Mas quando o Bolsonaro perder os poderes, ele não vai ter mais nada. E vai acontecer com ele a mesma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos. Porque a estratégia do Bolsonaro é a mesma que o Donald Trump tem feito. E se você chegou até aqui com 6 minutos e meio, claro, se inscreva no canal. O Steve Bannon, pessoal, ele foi preso hoje nos Estados Unidos. Hoje. O Bannon foi um guru do Donald Trump e foi um guru da extrema-direita no mundo todo. Ele era muito próximo do Eduardo Bananinha. E quando o Donald Trump perdeu o pleito, ele incitou os manifestantes a invadirem as instituições dos Estados Unidos. E muita gente fala que pode acontecer a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos aqui no Brasil. E não vai acontecer. Pode ser que a gente tenha alguns ataques de lobos solitários, isolados aqui e acolá. Pode. Até o próprio Flávio Bolsonaro já deu a dica. A gente não pode controlar todo mundo. Nós não podemos fazer nada com relação à insatisfação das pessoas. Foi uma entrevista do Flávio faz um tempinho. Se você quiser mais detalhes, claro, o link do vídeo tá aqui no card. Mas qual foi a grande questão? Por que houve a invasão lá nos Estados Unidos? Para provocar o tumulto. E o Bannon incentivou essa invasão. E agora ele está preso. As instituições americanas elas não estavam preparadas para essa possibilidade. Aqui no Brasil nós já estamos preparados. Essa invasão nos Estados Unidos aconteceu faz 2 anos já. E todo mundo sabe que isso pode acabar se repetindo aqui no Brasil. Então as instituições já estão preparadas, já se prepararam e a prisão de hoje tem a ver com isso. Porque o manifestante bolsonarista que foi preso, ele estava incentivando a invasão ao STF. A mesma coisa que o Steve Bannon fez nos Estados Unidos. E ele foi preso. Então já é um recado do Alexandre de Moraes. E ele vai ser muito duro, porque ele vai ser presidente do TSE a partir agora do dia 16 de agosto. Ele falou, cada pessoa que incentivar ataques violentos, cada pessoa que incentivar invasões serão presas. Isso também inclui as milícias virtuais, tá? Porque o inquérito das milícias virtuais do bolsonarismo não foi encerrado ainda. E muito menos o das fake news. O Alexandre de Moraes avançou, como eu já falei também, vou deixar o link aqui no card, tá investigando as milícias virtuais, ele tá querendo achar quem são aqueles que estão financiando toda essa estrutura, que é uma estrutura muito robusta por parte do bolsonarismo, para aos pouquinhos ir pegando e está fechando o cerco. O Carluccio, pessoal, é o que corre mais risco, porque ele comanda toda essa galera. E aí vocês podem falar o seguinte, ora, mas o Bolsonaro, como o próprio Flávio falou, ele pode não incitar ninguém a fazer ataques. Ele pode fazer isso. Ele pode não fazer um levante popular. Mas aí que está a questão. A mesma coisa aconteceu com o Trump e ele vai ser condenado. Por quê? Primeiro você precisa se inscrever no canal. Então se inscreva imediatamente. Porque o Trump, ele incitou a população ficando falando de fraude. A mesma coisa que o Bolsonaro fez aqui. As pessoas avançaram, invadiram uma instituição republicana motivadas por um guru do Bolsonaro, Steve Bannon, que está preso. E o mesmo pode acontecer aqui. Só que aí o que aconteceu? O Donald Trump poderia ter muito bem falado, olha, vamos parar com isso, o pleito foi legal, eu fui derrotado, vitória do Joe Biden. Mas ele não fez. Segundo a investigação que foi feita, o Donald Trump levou 3 horas para se manifestar depois que ele já estava sabendo da invasão. Então ele foi omisso enquanto presidente da República, porque naquela época ele era presidente, ele poderia ter dado uma voz de comando. Ele não fez nada, ele deixou o pau torando.
E agora ele vai ser condenado por isso, porque a investigação já mostrou que ele foi omisso e ele vai ser preso. O Bannon foi preso. E lá nos Estados Unidos o que aconteceu? Começaram a pegar e prender as pessoas de baixo, agora chegaram praticamente no segundo comando, o próximo é o Trump, porque ele quer falar que ele é um perseguido nos julgamentos e porque ele precisa pagar, ele tá devendo dinheiro no fisco, na Receita Federal e não pagou. E agora ele tá falando a mesma coisa, que eu sou um perseguido político. E o Bolsonaro faz a mesma coisa aqui no Brasil. Então, se houver qualquer coisa e o Bolsonaro não se manifestar, ele também poderá ser punido. Hoje foi um dia de imensa derrota e um dia assustador para o Bolsonaro. Ele deve estar com a dentadura tremendo, como vocês bem sabem, e o final de semana vai ser mórbido para ele.